Eu estou mostrando, pela luz da Bíblia, que o autoconhecimento, o conhecido em nossos dias, desenvolvimento humano, o que na verdade é uma invasão de competência da parte do nosso adversário, o diabo, que esse autoconhecimento é o mesmo que o fruto proibido descrita na história da criação de Adão e Eva. Você percebe claramente os modus operantes, as táticas, as abordagens que se é utilizado em nossos dias é a mesma abordagem utilizada por Satanás para enganar a Eva, que também é a mesma abordagem que Satanás, o anjo da luz, ou seja, o anjo que foi de luz, né? Por isso Lúcifer, ele traz essa luz, esse autoconhecimento, é a mesma abordagem, a mesma tática que usou para derrubar a terceira parte dos anjos, descrito em Apocalipse 12, como também no Gênesis, ele usa a mesma tática, aguçando a vaidade do homem, colocando defeito na criação ou no Criador, né, até difamando a Deus. No caso de Eva, ele claramente disse, quando ele questionou, Deus disse para não comer desse fruto, e Eva disse, não é de qualquer fruto, é daquele fruto que se encontra no centro do jardim. Esse fruto, a Bíblia usa essa figura de fruto, porque nós somos humanos, para que nós entendamos, mas na verdade era esse autoconhecimento oriundo de Satanás, já que esse autoconhecimento oriundo de Satanás tinha mentiras nele, tinha engano nele, e esses enganos, obviamente, iria colocar culpa em Deus, e assim sendo ia quebrar o elo, ia quebrar o relacionamento entre o homem e Deus, e assim sendo o caos iria entrar. Por isso, se comer desse fruto, certamente morrerá. Tanto se vê que a primeira coisa que se viu como manifestação no coração do homem após esse vínculo ter sido quebrado entre Deus e o homem, é que quando a voz de Deus ecoou no jardim, aonde tu estás? Adão disse, estou aqui escondido. Mas por quê? Quem te fez? Quem te causou esse medo, essa insegurança? Por acaso comeu do fruto que eu pedi para você não comer? E a resposta foi a serpente, né? No caso, Satanás ali na figura de uma serpente, que me deu fruto para minha esposa, para minha mulher me deu. Na verdade, esse fruto é esse conhecimento exatamente, cheio de engano, cheio de mentira. É por isso que ele, Satanás, ele é o pai da mentira. E olha o que ele disse para Eva. Na verdade, Eva, é que Deus não quer que você coma, porque se você comer, você será semelhante a ele, você passará a ser conhecedor do bem e do mal. Então, veja que é a verdade misturado com a mentira, que de certa forma, no tocante à ciência do bem e do mal, Satanás, estava com a verdade. Então, hoje não é muito diferente. Não é o conhecimento em si que Deus reprova, é esse conhecimento oriundo de Satanás, que esse conhecimento diminui a obra da cruz, diminui o Senhor Jesus, diminui o próprio Deus. Então, assim como no caso de Eva, hoje, no caso de Eva e Adão, hoje ele continua matando, certamente morrerá quem comer desse fruto. Então, lá no jardim, quando Satanás colocou essa intriga, digamos assim, entre Deus, o Criador, que é a verdade, que é a justiça, que é a vida, Deus é espírito,
Por isso, o que foi fruto hoje está em nossos dias, se percebe, se vê claramente esse autoconhecimento, né, oriundo de tradições milenares, até mesmo antes de Cristo, e todas essas culturas que hoje estão em nossos dias, oriundos de deuses pagãos, e a origem foi ali no Éden, foi aquela mesma serpente. Então o propósito dele, ele estava imbuído de raiva, de inveja, porque ele tinha se rebelado, e agora o homem estava dentro do plano de Deus para a restauração da comunhão, e como também o homem foi delegado ou foi dado uma autoridade acima da autoridade dele, Satanás. Você vê isso claramente em Hebreus 1, mas também se vê em Hebreus, se vê em Coríntios, aonde o poder dado ao homem está acima do poder dos anjos. Mas eu quero estar mostrando para você, nesse vídeo, o plano maligno de Satanás, como ele enganou a humanidade, como ele continua enganando até hoje. E eu quero mostrar vídeos que comprovam um conhecimento, uma capacidade para aquela época acima da própria ciência em nossos dias, da própria engenharia de nossos dias. Então isto se prova, ou isto é a prova da operação do diabo, de Satanás, porque ele tem uma capacidade acima da capacidade dos homens, acima da capacidade humana. E é essa capacidade, esse conhecimento muito maior do que o que é necessário para o homem, porque na verdade nós estamos nesse estágio de corpo e sangue, a Bíblia fala exatamente isso, estamos nesse momento, estágio de corpo e sangue, porque a Bíblia diz que nós já fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus, antes dele se tornar carne e sangue, como em Hebreus está escrito, que ele veio com uma missão muito clara de salvar. Salvar de quê e de quem? Salvar exatamente de Satanás, a antiga serpente, porque Deus delegou a autoridade ao homem, e ela, a serpente, enganou com esse falso conhecimento, que até hoje faz com que você ache que Deus é imperfeito e que diminua a obra da cruz. Então, o Senhor Jesus veio para salvar o homem dessa queda, porque Satanás roubou ou usurpou essa posição, usando exatamente, aguçando o orgulho e a vaidade do ser humano, colocando culpa em Deus. Então, aquilo que ele, lá no céu, corrompeu os anjos, dizendo: quando eu colocar o meu trono acima do trono de Deus, eu vou ser mais justo do que Deus é. Eu vou ser melhor para vocês do que Deus é. Eu vou reconhecer melhor vocês. Ele se fez como vítima, se passou por vítima, e ao mesmo tempo apontando defeito em Deus. Foi aí que ele caiu. Então a ira dele, a revolta dele, por isso que ele enganou a Eva. Então a vingança dele para com o homem e para com Deus, após a queda, após o caos, ele criou gigantes. E qual era o intuito dele de criar gigantes? O intuito de Satanás de criar gigantes é criar seres humanos com uma capacidade superior ao ser humano normal, ser humano que Deus fez segundo a sua imagem. Então, pela sua própria criação, ele estava querendo mostrar essa superioridade que ele tinha em relação a Deus. Porque a grandeza de Deus é revelada pela sua obra. Então ele quis mostrar a sua superioridade nas pessoas. Então foi aí que ele criou os gigantes. Então esses gigantes tinham vantagem física em relação ao ser humano normal.
Então, além de essa guerra diretamente com Deus, ele queria desconfigurar a terra, desorganizar a terra para sair o máximo possível do padrão que Deus tinha criado. E ele conseguiu, e ele fez. Então, se tem registro, tanto bíblico como em história paralela, nos quatro cantos da terra, e a própria ciência comprova a existência desses seres diferenciado em força, diferenciado em poder, que são os gigantes. E esses gigantes, eles foram dotados com essa sabedoria, o que lá no passado era tido como feitiçaria ou como magia. Então, o propósito de Lúcifer, de Satanás, era exatamente dar aos dele esse autoconhecimento diferenciado com o propósito de humilhar a Deus, de humilhar a criação de Deus. E aí, para Deus mostrar que ele, Deus, estava no controle, não para mostrar apenas porque ele é um Deus, digamos, vaidoso, não. É porque ele é o mantenedor da vida, o criador da vida, e a alteração iria extinguir a vida humana. Esse era o plano satânico, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Então o que aconteceu? Deus resetou a terra para novamente configurar a terra com um dilúvio. Então, é encontrado em nossos dias obras grandiosas, digo grandiosa em termos de conhecimentos científicos, conhecimentos de engenharia muito mais elevada do que a engenharia atualizada em nossos dias. Eu vou mostrar para vocês alguns desses vídeos. Já estou concluindo aqui a minha linha de raciocínio. Na verdade, não só uma linha de raciocínio minha, mostrando na luz da Bíblia. Então, aquilo que foi desde o começo dele querer mostrar uma superioridade, hoje ele usa essa tal de conhecimento, autoconhecimento, com o propósito de fazer o homem ignorar a obra da cruz, diminuir a obra da cruz, diminuir a Deus, ignorar a Deus. E você observe se não é essa mesma tática que ele usa. Olha, tem um segredo que esteve oculto durante muitos anos e agora só os escolhidos, só os iluminados, só eles percebem, só para eles, porque eles são exclusivos, são melhores do que os demais. Os demais são muito tadinhos, são muito mentes fechadas. Esses cristãos por aí, eles são muito, digamos, são anãs no seu raciocínio, mas vocês são inteligentes. Veja que eles usam a mesma tática. E aí outra tática semelhante, aí ele disse para Deus, eu colocarei o meu trono acima do teu. E disse para Eva, olha, você não precisa de Deus, porque na verdade Deus não quer que você se evolua, porque você vai, ao se evoluir, vai ser semelhante a Deus. Olha esse mês que ele olha. Olha, na verdade os pastores têm medo que essa verdade seja revelada. Os pastores não querem, porque os pastores têm medo. Veja, é a mesma tática. E agora, aqueles que comem esse fruto, eles são aguçados o seu orgulho, aguçado a sua vaidade. Qual é o pensamento, qual é a inspiração, qual é o espírito que vai atuar a partir deles? Eu não dependo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. A propósito, eu mesmo sou a igreja, são meia verdade, mas não existe igreja sem uma organização, sem uma liderança. Eu não preciso mais se submeter a ninguém, porque eu sou autossuficiente, eu estou ligado no todo porque eu evoluí. Quem precisa de pastor é esses coitadinhos aí, que tadinhos, tem as mentes atrofiadas, mas eu não, são os mesmos modus operantes. Eu sei mais do que os meus pastores, eu sei mais do que as pessoas naturais, porque eu sou escolhido, eu sou, sabe? Então, não é o conhecimento bom, porque, na verdade, Deus ama dar conhecimento, mas o conhecimento oriundo de Deus, oriundo do Espírito da verdade, todo esse conhecimento aponta para Jesus como Salvador do mundo, porque em nenhuma outra salvação.
porque é nele, em Jesus, que está oculto todos os segredos da sabedoria. Então, quando nós estamos atuando na sabedoria divina, nós reconhecemos a Deus. E aí sim, a falta desse conhecimento é o motivo, é a razão do sofrimento das pessoas. Mas o que Satanás oferece é um conhecimento egoísta, é um conhecimento desproporcional que visa, que tem como objetivo maior fazer a pessoa se derreter na sua vaidade, no seu orgulho e dizer o que ele mesmo disse. Satanás disse: eu não preciso de Deus, vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, e aí eu não preciso me submeter, tá? E aí é onde as coisas tomam rumo diferente. Certamente, se comer desse fruto, morrerás. Então, eu quero provar para vocês aqui, mostrando alguns registros desses, registrados cientificamente, registro dessa sabedoria até 10 mil anos antes de Cristo. Então vamos lá. Essas formações de pedra imensas, feitas muito antes de qualquer tecnologia conhecida, são encontradas em diversos lugares do mundo. Desde as montanhas da Rússia até os campos do Laos, eles parecem guardar histórias secretas. Cada pedra é uma pista de que civilizações antigas tinham conhecimento e habilidades que a gente mal consegue imaginar hoje. Elas foram erguidas por povos que, com ferramentas simples, moldaram gigantescos blocos de pedra para formar portais, muros, jarros e até cidades inteiras. O interessante é que muitos desses megalitos são tão precisos em seu alinhamento e arquitetura que parecem desafiadores. Sem as máquinas ou tecnologias que conhecemos hoje, como nossos ancestrais conseguiram fazer essas construções? Será que tinham métodos que a ciência ainda não desvendou? Ou contavam com uma força desconhecida, uma ideia inovadora que só eles conheciam? Ao mergulharmos no mundo dos megalitos, estamos começando a ver o quanto essas civilizações talvez fossem mais complexas do que imaginávamos. Nas vastidões isoladas da Rússia, entre montanhas, florestas densas e áreas intocadas pelo homem moderno, encontram-se estruturas que parecem desafiar todas as explicações convencionais. São os chamados megalitos russos, que impressionam tanto por seu tamanho quanto pela complexidade de suas formas. Espalhadas por locais remotos, como nas montanhas de Chória, essas formações intrigam os pesquisadores, levando a perguntas quase inevitáveis. Quem construiu essas obras e com qual propósito? Essas rochas colossais são cuidadosamente empilhadas e esculpidas de uma forma que não parece acidental. As pedras, algumas pesando milhares de toneladas, foram alinhadas em padrões que sugerem um trabalho arquitetônico avançado, que parece impossível de ter sido feito com as tecnologias rudimentares conhecidas. Em Chória, blocos gigantes se erguem em estruturas que lembram paredes e plataformas, algumas com ângulos tão precisos que se assemelham ao trabalho de cortes sofisticados. São ângulos de 90 graus, blocos empilhados com perfeição e formas simétricas, características que desafiam a ideia de que tudo isso foi criado pela erosão natural. Entre os pesquisadores, há debates intensos sobre o que essas estruturas realmente representam. Para alguns, esses megalitos podem ter sido construídos por uma civilização antiga e avançada, possivelmente anterior até às civilizações conhecidas. Esses estudiosos apontam para a dificuldade de manipular pedras de tamanhos tão extraordinários e levantar blocos tão pesados em tempos antigos, sugerindo que esses povos poderiam ter dominado tecnologias desconhecidas ou ter contado com uma força de trabalho incrivelmente organizada. Outras teorias mais controversas ainda sugerem que essas estruturas poderiam ter sido construídas por seres de estatura gigante, uma ideia inspirada por lendas locais que falam de seres sobrenaturais que habitaram essas terras antes do surgimento da humanidade. Para aqueles que defendem essa hipótese, os blocos de Chória e outros locais são as assinaturas deixadas por esses seres. Contudo, as expedições para estudar esses locais são desafiadoras devido à localização remota e ao clima severo da região, o que mantém muitos mistérios intocados. Cada vez que uma nova pesquisa é realizada, surgem indícios que parecem contradizer as explicações tradicionais, como marcas de ferramentas desconhecidas ou sinais de manipulação que não correspondem a técnicas primitivas. Seguindo para o oeste, chegamos à descoberta de uma suposta pedreira pré-diluviana nas terras áridas de Utah, nos Estados Unidos. Esta estrutura, considerada por alguns como uma das maiores evidências de civilizações antigas na América do Norte, apresenta blocos gigantes de pedra que parecem ter sido extraídos e cortados em padrões precisos, sugerindo um propósito e um nível de organização incomuns. Esse local, envolto em mistério,
é diferente de qualquer pedreira conhecida, tanto na disposição das pedras quanto na grandiosidade de sua escala. As rochas retiradas dessa pedreira, algumas com tamanhos e pesos inimagináveis, não são simplesmente espalhadas. Elas foram cuidadosamente trabalhadas e colocadas em uma formação que sugere planejamento. O intrigante é que não se sabe como uma civilização antiga poderia ter movido essas rochas de forma tão organizada, especialmente se considerarmos que o local remonta a um período possivelmente anterior ao dilúvio descrito em mitos e textos antigos de várias culturas. Pesquisadores que exploram a área questionam o propósito de uma estrutura tão massiva. Seria uma espécie de monumento, uma fortaleza, ou até mesmo parte de uma rede de construções maiores que se estenderiam pela região. Alguns acreditam que essa pedreira e suas rochas possam ter tido um papel sagrado ou funcional para povos de uma civilização pré-histórica, com conhecimentos de engenharia surpreendentes. Há também teóricos que sugerem que Utah poderia ter sido o lar de uma civilização altamente desenvolvida, que com técnicas avançadas de construção, teria extraído e moldado essas pedras para algo muito além do que conseguimos imaginar. Outras teorias especulam que uma força catastrófica, talvez o próprio dilúvio, tenha interrompido o uso dessa pedreira, deixando-a incompleta e criando o mistério que permanece até hoje. Agora vamos atravessar as fronteiras até as misteriosas terras da China, onde estará aí o comprovante. Essas estruturas, essas megas estruturas que até hoje desafia a ciência e a engenharia, foram feitas e criadas nada mais, nada menos pelos anjos, os filhos dos anjos, que ali em Gênesis 6 quebrou a sua competência e ele se deitou ou fez filho com as filhas dos homens, e nasceram os gigantes, nasceram os nefilins, que são esses seres misturados, os seres não naturais com seres naturais. Então, foi eles que desconfigurou a terra, e essa desconfiguração causaria a extinção da humanidade, que foi necessário haver o dilúvio. E o dilúvio foi exatamente para eliminar. Então, nós estamos aqui olhando algo científico comprovado há mais de 10 mil anos antes de Cristo. Então, hoje, aquele modelo anteriormente, já que era interessante para ele fazer seres maiores, mais vantajosos, hoje foi substituído pela capacidade de expansão de mente, né, de evolução de mente. O propósito é o mesmo: desqualificar a obra de Deus e aguçar o orgulho do ser humano para afastar o homem de Deus, para que assim ele possa destruir. E se você gostaria de saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.